Graça e paz, irmãos e irmãs. Nessa noite nós estamos mais uma vez reunidos para compartilhar a palavra de Deus. Estaremos aprendendo sobre Eclesiastes capítulo 2. No primeiro momento, a nossa leitura será dos versos 1 ao verso 11, e nós cremos que mais uma vez o Senhor irá ministrar uma palavra maravilhosa ao nosso coração. Eu gostaria que pudéssemos começar com uma palavra de oração nesse momento. Vou pedir a nossa irmã Lina para realizar essa oração, para que Deus gere expectativa, fé em nossas vidas e revelação da palavra sobre a nossa vida no nome de Jesus. Vamos orar? Amém, amém. Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por este dia de hoje que o Senhor nos concedeu, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Muito obrigado porque o Senhor não deixou nos faltar o alimento à mesa, a saúde, Pai, a vontade de estar aqui agora, neste momento, aprendendo a Tua palavra, buscando do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nossos corações estejam receptivos a esta palavra. Muito obrigado, Pai, pela disponibilidade, disposição e entrega de cada um aqui, principalmente do pastor Alain, para estar trazendo este conhecimento para nós, estudando a palavra e trazendo até nós. Muito obrigado, Pai, por cada uma das irmãs aqui presentes, suas famílias representadas aqui. E Deus, que o Senhor possa também trazer as outras irmãs, levar a Luzia, por exemplo, que está na rua, debaixo do teu cuidado, da proteção, que as outras irmãs que vão chegar, irmãos, né, que vão chegar também, que possam sim conseguir estar aqui presentes para poder aprender mais um pouco, aproveitar da tua palavra. Deus, que o Senhor possa agora, neste momento, falar aos nossos corações de uma maneira profunda, uma maneira diferente, com a tua palavra aqui na nossa frente. Que bom que podemos abrir a tua palavra em qualquer momento, em qualquer hora, e buscar de ti e ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco e eis-nos aqui, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nossa leitura no primeiro momento será do verso 1 ao verso 11 da palavra de Deus. E enquanto estivermos realizando esta leitura, eu gostaria que nós pudéssemos refletir o que é mais importante, o ter ou o ser. E a partir de Eclesiastes, nesta noite, nós vamos aprender esses princípios da palavra de Deus sobre o nosso coração. Eu vou iniciar o primeiro verso, depois, quem assim desejar, vamos seguir até o verso 11. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 2, verso 1 nos diz: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Como? Ivone, seria o capítulo 2, o verso 2. Capítulo 2, né? Isso. Aí a senhora pode ler para nós, por gentileza, versículo 2. Eu estava lendo um. Eu estava lendo um. Aí, como o senhor falou da vaidade aqui, tem um pedaço da vaidade. Sim. Aí eu acabei seguindo aqui. E é 2. Verso 2, isso. Verso 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Amém. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas.
árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mas do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Contudo, quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que todo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler até aqui nesse momento, depois iremos concluir a leitura do capítulo 2. Mas aqui, nesses primeiros 11 versículos que compõem o capítulo 2 de Eclesiastes, nós estamos vendo Salomão fazendo esta autorreflexão, como falamos na última lição do livro de Eclesiastes. Salomão chega em um determinado momento da sua vida e ele passa a observar as suas ações, as suas obras, as escolhas que ele teve no curso da sua vida, seja como rei, seja como esposo, seja como filho, seja como um cidadão ali de Jerusalém também, um servo de Deus. E ele passou a observar que muitas coisas que ele fez ou priorizou em sua vida, no final, foi correr atrás do vento. E também pode ser entendido nesta palavra que aparece 39 vezes, no mínimo, aqui em Eclesiastes, quando ele diz vaidade. Tudo é vaidade. Nós aprendemos que no original da palavra vaidade, em Eclesiastes, o significado é utilidade ou inutilidade, melhor dizendo. Então, dizer vaidade é quando ele declarava que algo que ele fez, na verdade, era inútil, não tinha valor, não tinha razão, não tinha um propósito em si. E o capítulo 2 começa nesta reflexão das suas obras, daquilo que Salomão executou como rei. Por isso nós temos algumas expressões interessantes quando ele diz que ele plantou pomares, ele bebia vinho, ele alegrava o coração, nenhum prazer ele privou o seu próprio coração de se dedicar, de se entregar. Tudo que a vida o proporcionava, ele buscou. Se algo pudesse gerar alegria, uma certa felicidade, ainda que fosse passageira, como no caso da bebida, ele se entregava à bebida, buscando essa satisfação, esse bem-estar, um bem-estar na sua vida, no seu interior. E talvez, lendo esses 11 primeiros versos, poderíamos pensar assim: a vida de Salomão não tinha falta nenhuma, não tinha nada que ele dissesse assim, não, isto eu não possuo ou não tenho. Pelo contrário, ele tinha bens em abundâncias, tinha um palácio para viver, tinha uma mesa farta, tinha lá os seus cavalos, tinha soldados à sua ordem, pessoas que executavam as tarefas que ele determinava como rei, pomares,
lugares lindos ali, propriedades, bens em abundâncias. No entanto, apesar de tanto ter, ainda assim, quando Salomão olhava para o seu coração, ele continuava dizendo: isto é vaidade. Por isso, o verso 1 do capítulo 2 irá dizer: Salomão, neste diálogo pessoal, percebam que Eclesiastes é como se estivesse nesta autorreflexão de Salomão. E ele dizendo para si mesmo, ele diz: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. É como se o coração de Salomão estivesse pesado, apesar de tanto ter, apesar de tantas propriedades e bens, ainda assim ele não tinha uma alegria plena, completa no seu coração, na sua alma, no seu interior. E ele então dizia para si mesmo: vamos buscar uma alegria, vamos buscar uma satisfação, vamos buscar saciar essa dor, tirar essa ansiedade, vamos fazer algo para que a alegria venha sobre a minha vida. Mas no final, o próprio verso 1 diz: também isto era vaidade. Por isso eu fiz aquela pergunta para refletirmos. O que é mais importante, à luz da palavra de Deus? O ter ou o ser? O ter muitos bens e propriedades, recursos em abundância, ou ser filho de Deus, ter um coração quebrantado, ter uma vida rendida à palavra, uma vida de santidade, uma vida para a glória de Deus? Será que nesta balança do reino de Deus, o essencial, a prioridade, o mais importante sobre a nossa vida é o ter ou o ser? Eu queria ouvir vocês, na sua opinião, o que é mais importante, ter ou ser? Eu acho que o mais importante é o ser. E ter as bênçãos de Deus. Amém, glória a Deus. O que mais? Quero ouvir vocês. Eu acho que o mais importante é o ser, porque o ter é transitório. Mas quem você de fato é, por mais que você tente esconder, uma hora aparece. Então, a gente assumir quem de fato nós somos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas virtudes e tal, eu acho que isso que é mais importante do que ter as coisas. Porque se eu precisar sempre, por exemplo, ter um personagem para poder conseguir tudo que eu quero, uma hora isso cansa, sabe? E quem eu sou, e eu sabendo as minhas virtudes, eu consigo alcançar várias coisas. Então, o mais importante é eu saber quem eu sou. Porque é igual aquela frase do País das Maravilhas, né? Quem sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quem eu sou, qual o meu propósito, eu vou seguir qualquer caminho achando que é o certo. E quando eu sei quem eu sou e sei o meu propósito, eu traço o caminho que Deus escolheu para mim. Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar o ter ou ser? O que é mais importante? É claro, se nós olharmos na sociedade à nossa volta, o mais valorizado será o ter. Quanto mais alguém possui, mais bem-sucedido ela é colocada. A sua história é muitas vezes até mesmo concluída ou resumida na quantidade de coisas que ela acumula durante o curso da sua vida. Porém, o ser, esse caráter, a vida, o interior, ele é essencial. Quero ouvir vocês. Vamos seguir nessa reflexão. Pastor, eu penso também que é o ser, né? Sim, o senhor falou a luz espiritual, aí é o ser. Porque até mesmo que a gente não vai levar nada material, né? Sim. Quando a gente for. Então não é isso que vai contar. Então o mais importante, a luz espiritual, é o ser. Amém. Cristina, gostaria de compartilhar também? Eu não acompanhei a leitura toda, mas... Pastor, a gente tem um que também é bom, né? É muito ruim a gente viver na peleja. Exato. Peleja daqui, peleja dali. Então, eu acho que tem uma coisa assim, não para como eu disse, para vaidade, né?
Sim. Mas para ser útil a gente, a nossa família, a nossa casa, né? Quem sabe até os vizinhos, mas não precisa de exagero, eu acho que é o necessário. Amém. Então, eu acho. O problema não está na quantidade de coisas, no ter. É muito mais uma questão de coração. Porque eu posso ter muito, mas ter o coração no Senhor, como eu posso ter pouco, mas também ter o coração em Deus. Então, o coração é o principal mesmo. Mas eu acho que aí, quem quer ser, tem que separar isso aí, né? Sim. Uma vez, desculpa, pode falar? Não, já acabei. Não, eu já falei isso aqui, eu sempre repito isso assim, porque eu achei muito bonita a explicação que a pessoa deu, sabe? Sobre a felicidade. Que a gente encontra a felicidade quando a gente tem uma oscilação entre o ser e o ter. Você tem que ser e tem que ter. Ter coisas e ser coisas, né? Uhum. Mas como o pastor perguntou aí o lado espiritual, só o espiritual, né? Assim, mais pelo espiritual, eu penso no ser mesmo, né? Lógico. Mas nada como, igual a Cristina falou, quem tem muito também e é, como é que vai lá? É bondoso, é tudo, sabe? Usar o que tem para poder ajudar o próximo é bom também, né? Mas a luz de Deus, olhando pelo lado de Deus, é o ser. Amém. Eu queria que nós pudéssemos ler a palavra de Deus lá em 3 João, terceira carta de João, mais para o finalzinho da Bíblia. Como é uma carta muito pequena, não tem nem capítulo, então nós vamos ler os versículos 1 ao 4. 3 João, vamos abrir? É uma saudação que nós temos nesta carta, que eu gostaria que nós pudéssemos ler, porque tem um princípio muito importante nessa saudação. Quem tiver encontrado, por gentileza, vamos fazer a leitura. 3 João, dos versos 1 ao 4. Boa noite, mãezinha, seja bem-vinda. Muita benção. Fechar o áudio, mãezinha. Oi, bonita. Olá, gente. Vem dentro. Olá, boa noite. Amém. Estamos estudando Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao 11. Eclesiastes capítulo 2. Isso. Mas nesse momento nós vamos ler 3 João, os versos 1 ao 4 da palavra de Deus. Quem tiver encontrado, por gentileza, vamos fazer a leitura? Não, né? O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Peço, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho e da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nessa reflexão do ser, o que nós encontramos aqui nesses 4 versos sobre este ser que é primordial, essencial para a nossa vida com Deus? O que é que nós podemos extrair desta passagem? O ser está na verdade. Andar na verdade, né? Andar na verdade. Amém. O que mais? Temos algumas coisas aqui. O que mais, Lina? Não entendi? A alma próspera. Exatamente. Amém. Uma prosperidade de alma. Ter uma casa é uma bênção, ter um carro é uma bênção, ter bens é uma bênção. Porém, ser próspero de alma, eu tenho certeza que é muito melhor. É algo precioso. Afinal, como estamos aprendendo, não é o ter que é um problema. A grande questão é se a nossa alma, o nosso coração, também é próspero. E como será que a nossa alma pode desfrutar de uma prosperidade? Aqui nós temos estes princípios, seguindo a verdade,
servindo ao Senhor, sempre na presença de Deus, guardando a palavra, vivendo uma vida de propósito, de santidade, rendido no querer do Senhor, no reino de Deus, desta maneira, como a Lina também falou, de pessoas que possuem bens e usam esta riqueza para o cuidado do próximo, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, isto é algo maravilhoso, isto é algo precioso. Nessa semana até ouvi uma frase que eu achei bem interessante, que dizia que o rio, ele jorra a água e ele não bebe a própria água. Esta água que é dada pelo rio é para os animais, é para nós, é para as pessoas. Então, a nossa vida também, muitas vezes, ela não é o fim em nós mesmos. O que temos é importante no sentido do ser que nos domina. Quando o Espírito Santo de Deus move o nosso coração e aquilo que nós temos ou possuímos, usamos para o cuidado do nosso próximo, usamos para a glória de Deus, ao invés de, no final, se tornar vaidade das vaidades. Eu vejo que Salomão, ele tem tudo. Ele tem bens, tem riquezas, tem muitas coisas à sua volta, mas parece que a alma dele, nesse momento aqui em Eclesiastes, ainda precisava de uma transformação, porque muitas das suas escolhas estavam equivocadas. Se tornou inútil, vaidade das vaidades. Boa noite, Glorinha, seja bem-vinda. Estamos lendo Eclesiastes capítulo 2, verso de 1 a 11. Olha o que a palavra de Deus nos mostra no verso 3 de Eclesiastes capítulo 2. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eclesiastes também nos fala sobre esse tempo. Tempo que nos mostra que a nossa vida, ela é um sopro. A nossa vida nessa terra é limitada a um certo tempo. Mas é claro que nós cremos em Jesus e recebemos a maior promessa, que é a vida eterna, a glória de Deus. No entanto, aquilo que estamos fazendo aqui em vida, no presente que Deus nos concede diariamente, também é essencial. Afinal, Jesus nos ensinou sobre ajuntar tesouros nos céus, onde a prata nem a ferrugem corrói, onde ladrões não podem roubar ou mesmo destruir. E não tem como ajuntar tesouros nos céus, a não ser cuidando daquilo que vai para o céu. E sabe o que vai para o céu? Eu estou olhando para algumas pessoas aqui. Eu e você, com a graça de Deus. Então, se nós queremos investir lá na poupança do céu, nesse pouco tempo, nesse sopro da vida que ainda temos aqui, é cuidando uns dos outros, é servindo uns aos outros. Salomão está dizendo, eu me entreguei ao vinho, me entreguei à loucura, me entreguei à própria sabedoria para ver o trabalho dos homens debaixo do sol, para ver o que as pessoas estão fazendo com pouco tempo de vida que elas concedem. E quantas vezes uma pessoa mora numa mansão, como estamos falando do ter, mas ela se vê vazia, não sente alegria, acorda pela manhã e quantas vezes já está ali triste, angustiado, abatido por preocupações. Quantas vezes uma pessoa já tem tudo, mas parece que quer um pouco mais. E trabalha, e quer ganhar tudo o que pode. E lá no final, o trabalho que ela fez, as obras que ela executou, as escolhas que ela tomou em sua vida, novamente, não tiveram um propósito, não tiveram uma razão. Trabalhar é algo abençoado, é digno, todo trabalhador é uma pessoa abençoada. O trabalho foi dado por Deus, ele traz dignidade ao homem, como aprendemos. No entanto, o servir a Deus e o viver para a glória de Deus é essencial em nossa vida. Salomão, ele não está aqui num estado de depressão, de abatimento de alma. Eu vejo Salomão fazendo esta reflexão do que é a vida, do que estamos fazendo com o nosso viver,
com o nosso dia, com as horas que temos, nesse dia que está quase acabando, nessa quinta-feira? Será que a sua quinta-feira foi marcada por propósito de Deus? Você aproveitou as horas deste dia para viver para a glória de Deus? Ou só estamos passando, as horas estão passando, os dias estão indo e a nossa vida simplesmente permanece do mesmo jeito, permanece da mesma forma? É necessário buscar prosperidade de alma. Hoje em dia, uma mensagem de prosperidade, de bens, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar recursos, sempre enche igreja, sempre atrai multidões. Mas a prosperidade de alma, de uma vida com Deus, de uma vida com propósito, precisa ser a nossa principal motivação todos os dias. A alegria da nossa vida, do nosso viver para a glória de Deus. Quero ouvir vocês, vamos construir juntos esta reflexão, algo que te chama atenção. Eu vou ler o verso 4 e depois vamos conversando sobre Eclesiastes. Olha o que o verso 4 nos fala. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim nestes. Plantei árvores frutíferas de toda espécie. O verso 6. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Lembrando que ele começa dizendo no verso 1 do capítulo 2, busquei a alegria a todo custo, mas no final era vaidade. E agora dos versos 4 ao 9 que acabamos de ler, Salomão está dizendo que ele empreendeu grandes obras. Salomão foi o grande construtor do templo de Jerusalém. Templo este que o seu pai Davi, o rei Davi, gostaria de construir, mas não pôde. O Senhor permitiu que Salomão construísse. E a beleza daquele templo era grandiosa. As paredes daquele templo chamavam a atenção de moradores não apenas de Jerusalém, mas de muitos lugares. Salomão está dizendo que ele teve bois, cabeças de bois, prata e ouro, tesouros de reis, não apenas o rei no sentido do reinado de Jerusalém, mas de outros reinos. Salomão foi um rei, para entendermos um pouco por que Jerusalém ficou tão rica nesse tempo. Salomão, de forma estratégica, Jerusalém estava num momento ali, num contexto de comércio muito grande, recebia pessoas de diferentes lugares. Sabe o que Salomão fez? Colocou guardas nas entradas de Jerusalém. Quando chegava um comerciante, quando chegava um viajante, tinha que pagar o tributo para Jerusalém. E a partir disso, desse comércio que ele fez e planejou, Jerusalém cresceu, prosperou, tanto que o reinado de Salomão é considerado o reinado mais próximo de Israel, de Jerusalém. E ele teve tudo isto. Diz a palavra que ele sobrepujou, ou seja, ele ultrapassou todos os outros em riquezas e bens. Mas no final, ele continua dizendo, é vaidade. Tudo isto é vaidade. Porque não é a quantidade de coisas que temos. Se a alma não está próspera, se o coração não está entregue ao Senhor, se nos perdemos na alegria passageira desta vida, ainda que possamos construir grandes bens e grandes propriedades, se a nossa obra não é provada pelo fogo, então algo precisa ser mudado. Eu gostaria que nós pudéssemos ler também, depois eu quero ouvir vocês, como havia falado. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 13.
É um texto que já ouvimos, já trouxemos aqui em outras devocionais, mas ele é importante para a nossa reflexão nessa noite. Lembrando do verso 4, Salomão está dizendo: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas e plantei vinhas. Olha o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 13. Quem puder ler, por gentileza. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sofre este fundamento, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém. Trazendo de forma prática para a nossa vida, o que estamos edificando? Sobre o fundamento que é Jesus. A nossa obra, ela é de palha, feno, madeira ou ouro. E no final, quando for provada pelo fogo, fogo este da eternidade, de um viver não apenas aqui da brevidade da vida, desse período que estamos aqui na terra, mas que nos encontraremos com o nosso Senhor, com Jesus. Será que a obra que estamos construindo, os edifícios que estamos edificando, serão provados pelo fogo? Irão passar por esta prova? Salomão está nos mostrando que ele fez muitas coisas. Construiu edifícios, empreendeu grandes obras, construiu pomares, edificou casas, teve servos e servas, teve bens, bois, animais, teve prata, ouro. Mas no final, se aquilo que construímos no curso da nossa história, no dia a dia da nossa vida, se for provado pelo fogo e esta obra vier a ruir, então também iremos dizer como Salomão: na verdade, o que construímos, ainda que seja algo de se admirar, no final era a vaidade das vaidades. Como exemplo, falamos sobre o templo de Salomão. Lindo, maravilhoso, grandioso. Mas o que aconteceu? Veio o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra naquele lugar. O templo, apesar de toda a sua beleza e toda a sua glória e esplendor, veio a ruir. E o próprio Senhor Jesus, quando o templo foi reconstruído no tempo de Neemias, dos profetas ali, construtores, Jesus, falando aos seus discípulos, do mesmo modo disse para eles: olha, não ficará pedra sobre estas paredes. E nós fomos feitos, a partir de Jesus, o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Então, a nossa vida com Deus, o fogo pode vir e nos provar e ele permanece. Mas se construímos algo apenas que é para esta vida, a verdade é que tem uma data de validade e não ficará pedra sobre pedra. Quero ouvir vocês, o que podemos aprender com essas palavras? Algo te chama a atenção? Fique à vontade, minhas irmãs, no nome de Jesus. Vamos construir juntos. O que será que significa ser provado pelo fogo, na sua opinião? Pelo fogo. Acho que há algo de qualidade, assim, porque mesmo porque o fogo com ouro, ele não acaba igual com a palha, ele purifica, né? Uhum. Ele traz à tona a essência do que realmente é. Amém. O que mais? Vamos ouvir. O ser provado... Você não fala enquanto você está dirigindo, não, só vai dar certo, não. Pastor, poderia ser... Sim. Poderia ser dificuldades, problemas
firme, sabe? Poderia ser isso, nesse sentido? Poderia ser que foi provado ali, passou pela dificuldade, mas perseverou, permaneceu, terá continuidade. Mas também podemos colocar naquilo que é eterno e naquilo que é passageiro. Um exemplo, a nossa casa terrena pode ser linda, maravilhosa, mas ela um dia vai passar. Mas e a casa celestial no reino de Deus? Esta pode ser provada pelo fogo, mas pela eternidade estaremos com o Senhor. É o que construímos, é o que investimos o tempo, o recurso, a nossa vida, aquilo que empenhamos o coração, que nos dedicamos. Se eu vivo para a glória de Deus, eu estou construindo uma morada celestial, na certeza que o reino que está por vir, a glória de Deus a ser revelada, é o mais importante. O principal é o fundamento, é Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, antes de dizer sobre o material no qual é edificado algo, ele diz sobre o ouro, sobre prata, sobre a madeira, sobre o feno. Ele fala, olha, o essencial é o fundamento principal, que é Jesus. E ninguém pode lançar outro fundamento sobre o qual já está posto, que é Jesus. E é isto também conosco. O Senhor tem que ter lugar de honra, de prioridade em nossas vidas. Lembrando, trazendo o exemplo de Salomão novamente, ele buscou sabedoria de Deus. Quando ele estava para sentar na cadeira de rei, assumindo o trono de Jerusalém, de Israel, ele orou dizendo, Deus, eu preciso de sabedoria. Eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria para liderar, governar este povo segundo o teu coração. E o Senhor então disse para ele, olha Salomão, porque você me pediu sabedoria, eu também vou te dar riquezas, bens, vou te dar muito mais do que você está me pedindo. Porém, apesar de toda a sabedoria de Salomão, o que acontece no final da vida dele? Ele passa a se perder do Senhor. Ele começa a se esquecer do principal que ele fez lá na adolescência, quando orou pedindo direção de Deus. E isto nos mostra de modo claro o verso 10. Olha como a vida de Salomão traz ensinamento sobre a nossa história. Tanto do que fazer, como também do que não fazer. Porque como aprendemos, a Bíblia não esconde os erros. E eu vejo que a Bíblia não esconde os erros dos homens e das mulheres de Deus, até para que na nossa leitura, quando olhamos para a nossa vida, possamos nos identificar, porque também não estamos perfeitos. Eu não sou uma pessoa que só acerta, também erro, também tenho minhas falhas, mas tenho que buscar arrependimento e transformação. E o verso 10 nos fala sobre isso, quando diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, olha as palavras de Salomão, tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E agora, o próprio Salomão, em Provérbios 4, verso 23. Olha o que ele está nos falando. Vamos ver? Provérbios 4, 23. Quem encontrar, pode ler por gentileza. Se deve guardar teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que tem de diferente nesses versos? De Eclesiastes 2, verso 10, para Provérbios 4, verso 23, e é o mesmo autor. Em Provérbios ele fala, sobre tudo que se deve guardar, guarde também o seu coração. Em Eclesiastes 2, verso 10, Salomão está dizendo, tudo que o meu coração desejou, eu não privei, eu fiz. Se o meu coração desejava, eu coloquei meu coração naquilo, buscando essa alegria. Então, o próprio Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, e conhecendo a Deus, sendo um homem temente ao Senhor, sabendo que o principal era guardar o coração,
pelo acúmulo de coisas, pelo tanto ter, por ter se afastado do Senhor, por ter deixado de construir a obra de Deus, o temor do Senhor, e passou a viver e buscar, talvez, uma alegria pessoal, coisas pessoais, ele agora está dizendo, se o meu olho desejou, eu busquei fazer. Se o meu coração quis, eu apliquei o meu coração naquilo. E por causa disto, por não guardar o coração, Salomão se esqueceu, mesmo sendo um homem sábio, que o mais importante era o ser. Era a prosperidade de alma. Era o temor a Deus que nos leva a guardar, sobretudo, o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele caiu no erro de viver o ter e aplicou o coração no ter, pensando que se ele queria ser um homem mais bem-sucedido, então ele precisava de um pomar maravilhoso. E ele plantou um pomar lindo, com várias espécies ali de árvores frutíferas. Se alguém ali, um outro rei, tinha 100 cabeças de gado, ele quis ter 200 para passar, para ter mais. Se lá em Moabe, como exemplo, tinha lá um prédio gigantesco de 10 andares, ele então quis colocar um prédio em Jerusalém de 30 andares, porque ele queria sobrepujar a todos. Ele dizia, o que o meu olho desejou, eu fiz. O que o meu coração quis fazer, eu coloquei o meu coração. E no final, de Provérbios para Eclesiastes, está aí pertinho, né? Ele começou a perceber que no ter, a sua vida se tornou mais vaidade das vaidades. Então Salomão é um exemplo muito claro. Se ele era um homem sábio, que recebeu sabedoria da fonte do próprio Deus e começou a se perder, quanto mais eu e você, meu querido irmão, irmã, precisamos aprender a guardar o coração e a colocar o coração na palavra de Deus, para que nada nesta vida nos corrompa, para que nada à nossa volta se torne mais importante. Novamente, não é problema ter dinheiro, ter bens, ter recursos. Eu jamais vou dizer isso aqui. Esta prosperidade, uma pessoa que é rica, milionária, ela está em pecado? Não, não está. Mas o que ela faz com esses bens, aí sim é o que precisamos refletir. Se algo nos domina, se algo nos prende, se algo toma o lugar de Deus, se torna um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que está no lugar de Deus em nossa vida. Então, se você puder escolher, escolha a prosperidade de alma, o viver para a glória do Senhor. Quero ouvir vocês, minhas irmãs, fiquem à vontade, por gentileza. Eu estava doida para falar aqui, Sim. Mas Salomão, ele queria estar sempre na frente do outro. Isso tudo é vaidade. Exatamente. Tem mais que ele fez, né? Ele fez tudo. Sim. Deixou de fazer nada, mas no fim, no final da história dele, ele vai falar, não passou de vaidade. Né? Então, tudo que é o que o senhor falou aí, tudo que é demais é idolatria. Sim. Né? Exatamente. Ele fez, ele pediu para Deus, Deus deu e ele fez. Só que ele se sentiu religioso com aquilo, né? Uhum. Aquelas coisas todas que ele conseguiu fazer. Ele não teve cautela, sabedoria, ele pediu sabedoria e não teve sabedoria, né? Exatamente. Começou a se perder, né? Pouco a pouco, né? Tanto que o final da vida de Salomão não é um final muito bonito. E tem até uma frase que nos fala sobre isso, que o mais importante não é o início das coisas, mas o fim. Eu posso até começar muito bem, vivendo uma vida com Deus, mas se na minha caminhada de fé eu deixo o Senhor, me afasto da graça de Deus, perde o sentido. Ainda que eu tenha um testemunho muito bonito de conversão, do Senhor ter alcançado meu coração, a vida cristã nos fala sobre esta perseverança, esta constância. No final nós vamos ler aquele texto muito clássico da palavra que diz: no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Mas para isto é necessário perseverar em Deus, em servir ao Senhor,
Isso que a Cristina está nos falando é muito importante. Amém. A gente tem que orar e vigiar, né, pastor? Em todo tempo, amém. Não adianta só orar e não vigiar. Exato. Mas isso aí a gente precisa de saber, né? Amém. Saber reconhecer também. Às vezes Sim. a gente faz tanta coisa errada e não quer reconhecer, não quer dar o braço a torcer. Mas o importante é que a gente reconheça e peça perdão para Deus, né? Sim, com Porque nós não certeza. sabemos da nossa hora. Amém. É importante ter essa reflexão. Se errarmos, se pecarmos, é buscar perdão de Deus, é buscar mudança. O problema é quando a pessoa permanece, insiste no erro e acha que está tudo certo. Aí realmente... Esse aí é o que maior perigo, né? Sim, verdade. Olha o que o verso 11 nos fala. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, o próprio Salomão falando, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tá vendo? Quem mais gostaria de falar, fiquem à vontade. Eu ia falar aqui Sim. que, enquanto a gente a Cristina estava falando aí, a gente foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Todos nós temos aquele espaço que é só de Deus, né? Então pode ter todas as outras coisas. E a gente vê notícias, vê as coisas assim na televisão, pessoas poderosas, com muito dinheiro, e não é feliz mesmo. Sim. Assim, não adianta. E eu acho ainda que mesmo se ela usasse esse dinheiro para o bem e tal, mas ainda não tem Jesus ali, não adianta também. Ela está sendo boazinha, né? Então é uma coisa completa, né? Tem que completar esse espaço. Pode ser um pedacinho, um pouquinho. E a gente vê que essas coisas todas não traz mesmo a alegria. E a gente vê cada caso assim, as mortes são feias, são tristes, né? Tem umas situações que você até fica assim, gente, mas nossa, suicidou por isso, né? Sei lá. Mas a pessoa não vive bem, não é feliz, então não adianta. E a gente vê aqui Salomão, a impressão que se dá, assim, as coisas subiu para a cabeça dele, né? Foi tendo isso aqui, foi subir para a cabeça e com isso ele dispersou muito. E também, né, um grande rei, tanta sabedoria que a gente falou no começo, lá em Provérbios, né, que ele pediu sabedoria, tinha muita sabedoria, nem com toda sabedoria, né? Então nós, hein, tem hora que nós temos que ficar atentos. Pastor Abbas Robson. Sim. A paz, Robson. Amém. As coisas pode virar, é porque nós estamos em outra posição aqui. Sim. Na questão da posição de Salomão aqui, eu vejo até no cotidiano da gente o seguinte: a gente tudo que faz tem pedido a Deus, buscar de Deus, né? Então a gente recebe de tal forma que a gente às vezes nem percebe, né? Das maneiras que a gente percebe. Então a gente faz as coisas, a gente às vezes não valoriza. Eu vejo aqui que quem desvalorizou a questão da coisa é o próprio Salomão. Então, às vezes, certas situações, coisas para eles não teve valor. Mas eu acredito que para outras pessoas, nunca ele como rei, né, vamos pôr numa posição assim, coisas que ele talvez tenha feito, assim, teve sentido. Porque na visão de outras pessoas, eu acredito que é um valor, acredito nesse sentido. Às vezes, para a gente, porque a gente não dá um valor nas pequenas coisas, às vezes a gente faz uma coisa, acho que não acha sentido naquilo. Então, no 11 aqui ele mesmo fala, eu acho que foi tudo em vão e tal, mas se a gente for para basear pelo outro lado, né, porque a gente busca, né, fazer as coisas, quando a gente tem a visão de fazer, a gente faz com zelo, né, a própria Bíblia fala, a gente faz com amor, faz com carinho, depois você vê que às vezes uma pessoa não valoriza, você se sente também desprezado naquilo, você perde aquele valor, mas para um ao outro, talvez tenha um grande valor naquela coisa. Sim. Então penso assim, a gente pede a Deus, às vezes não vem conforme a gente pediu, a gente não valoriza, né, naquela questão. A gente mesmo desvaloriza uma coisa que você tem orado, tem pedido a Deus e tal.
às vezes até na própria questão de Salomão. Às vezes para ele não teve valor os benfeitorias que ele fez. Eu não sei, eu peguei um pouquinho aqui atrasado, Sim. mas eu acredito assim, que quem está desvalorizando é ele, mas para as diversas pessoas talvez lá teve valor sim, eu acredito. Vamos por nessa situação. E com certeza, apesar de todo esse contexto aqui que nós estamos tendo, do próprio Salomão mesmo falando que é a vaidade das vaidades, de fato ele foi um rei que realizou também ali uma justiça social, ele teve alguns aspectos da vida dele que foram importantes. Pessoas foram abençoadas pela vida de Salomão, então isso também realmente é importante sim. Às vezes até é uma questão de alguém chegar para ele, por ele pela posição dele, até de falar, não, seu rei, as coisas têm valor, às vezes até não teve oportunidade de dar esse valor para ele, né? Para ele poder ver que realmente alguma coisa lá teve sentido, né? Não é totalmente sem valor, acredito. Sim. Isso aí. Amém. Eu queria também trazer como exemplo a vida do jovem rico, que eu creio que é um paralelo importante que podemos trazer aqui nessa lição, que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, verso 18 ao 23. Vamos fazer a leitura? E perceba a fala de Jesus para o jovem rico. Algo ainda te falta. E dentro do que a Lina nos falou, o lugar de Deus na nossa vida, só Deus ocupa. Nada preenche. Nenhum ter consegue preencher o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Lucas capítulo 18, verso 18 ao 23. 18, A partir do versículo 18 ao 23. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Já pararam para pensar que na Bíblia, aqui nós temos que ao invés de serem 12 discípulos, seriam 13? Seria o jovem rico, mais um discípulo de Jesus. Andaria com Jesus, talvez escreveria um texto da palavra de Deus, um dos evangelhos, uma carta. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos aqui muitas coisas a seu respeito. Só vemos que ele se aproxima de Jesus. Era um jovem que temia ao Senhor, guardava os mandamentos, honrava o pai e a mãe, fazia coisas boas, tinha um coração rendido ao nosso Deus, aos mandamentos, tanto que nos evangelhos a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. Gostou tanto que o chamou para ser discípulo, dizendo, olha, vem, segue-me. Mas Jesus deixou muito claro para ele também, assim, olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende os seus bens, depois segue-me. E ele se retirou triste, porque era riquíssimo. Então, o jovem rico é um exemplo para nós de alguém que se apegou tanto no ter as riquezas, e esqueceu do ser discípulo de Jesus. E que honra, que privilégio, que alegria seria ser um discípulo, um seguidor de Jesus, servir ao reino. Mas ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele conquistou na terra. Que se passar o fogo para ser provado, simplesmente se perderia. Mas se ele fosse um discípulo, ainda que no final, como os apóstolos, a maioria deles, tirando João, foram até martirizados, perderam a vida por causa do evangelho, ele ganharia uma morada celestial. Teria a alegria de ser um dos 13 discípulos, não só 12, seria o 13º discípulo, seguidor de Jesus. Mas ele não consegue abrir mão. Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria,
temente a Deus, um homem sábio que escrevia provérbios, canções, salmos e hinos a Deus. Ainda assim, pelo tanto que possuía, o coração começou a priorizar o que era passageiro, o que tinha um fim, o que não tinha propósito, o que não tinha valor. E, infelizmente, o final da sua vida não é tão bonita quanto o início, quando ele fez aquela oração dizendo: Senhor, me conceda sabedoria. Algo ainda nos falta, sempre algo irá nos faltar se não abrirmos mão para vivermos a vida que Deus tem para nós. Esta falta é o que o mundo não entende. É por isso que aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Como a Lina também trouxe de exemplo, uma pessoa que é rica, tem todos os bens, pode viajar o mundo, pode comprar o que quiser comprar, pode ter o melhor em cada ano, o melhor carro, o melhor casa, o melhor celular, as melhores roupas de grife, da moda, tudo isso que o mundo pode oferecer. Mas a alegria que o mundo tem nas coisas, no ter, algo ainda falta. Não consegue gerar vida e propósito no coração desta pessoa, a não ser quando ouvimos o chamado de Deus, ouvimos a voz de Jesus quando ele diz assim: filho, filha, vem, segue-me. Algo te falta. E esta falta só eu posso preencher. Somente Jesus pode preencher o lugar da nossa vida, do nosso coração. Como eu havia falado, Eclesiastes não é um livro que está falando simplesmente de uma pessoa que está murmurando, reclamando. É uma autorreflexão. E a reflexão de Salomão é uma reflexão da própria vida. Como falamos, a vida ela é um sopro, ela é passageira. O nosso tempo ele é limitado. Por isso, se não enchermos o nosso dia a dia do propósito de Deus, também algo irá nos faltar. Enquanto não aprendermos a ouvir a voz de Deus e guardarmos a sua palavra, sempre algo irá nos faltar. Precisamos nos render, nos entregar ao Senhor, porque o chamado ele está fazendo. Vem, segue-me. Para o jovem rico, era perder tudo. Era perder a riqueza, era perder os seus bens. Mas abrir mão daquilo que não podemos guardar e reter para a eternidade não é algo ruim. Pelo contrário, essa renúncia é para vivermos o melhor de Deus, aquilo que é eterno, aquilo que de modo algum poderíamos perder ou poderíamos abrir mão. O que Deus tem para nós sempre será melhor. O propósito de Deus para a nossa vida sempre será o melhor. Então, ouça a voz de Deus, aceite esse chamado. Deus tem o melhor sobre a sua vida. E nós vamos concluir. Eu disse que iríamos ler todo o capítulo 2, mas eu vou deixar para você fazer esta leitura final na sua devocional amanhã, no decorrer da semana. Nós lemos do capítulo 2, do verso 1 ao 11, mas nós temos também do verso 12 ao verso 26. Do verso 12 ao verso 17, Salomão irá falar até mesmo a respeito da sabedoria. O ter sabedoria em determinado momento na sua vida também se tornou vaidade de vaidades. E Jesus, certa vez, lá nos evangelhos, ele disse assim: Pai, graças te dou, porque as grandes coisas do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, o Senhor revelou aos simples de coração. Aos mais simples e humildes, o Senhor deu a revelar a sua palavra. Esse texto se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 25 a 27. Viver o Evangelho é algo simples. É uma vida com Deus. É estar no Senhor. É ter o coração na palavra de Deus. Não precisamos ter muitas coisas para então começar a servir a Deus. Na simplicidade da nossa vida hoje, como você está, como eu estou, já podemos seguir o Senhor, já podemos viver para a glória de Deus. E o final do verso 18 ao 26, Salomão também irá falar sobre este trabalho, sobre o que as pessoas estão construindo, aplicando a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. E para entendermos, eu queria que nós pudéssemos ler 1 Coríntios, capítulo 15,
verso 58. Vamos abrir? Nós vamos concluir com este texto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Quem encontrar, por gentileza, pode fazer a leitura. Coríntios, que número? Capítulo 15, verso 58, Ivone. 1 Coríntios, tá? Desculpa. Pode ler? Por favor. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Que possamos ser firmes, sempre abundantes na obra do nosso Deus, porque nele o nosso trabalho não será em vão. Você quer desfrutar de uma vida com propósito, para que no fim não seja vaidade das vaidades? Sede firmes, sempre constantes na obra do nosso Deus, porque nele o seu trabalho, a sua vida, a minha vida, jamais será em vão. Logo, trazendo de forma prática para o nosso dia a dia. Se eu estou vivendo para Deus, o trabalho que eu tenho em casa não é em vão. O servir a minha família não é em vão. O trabalho na vida da igreja não é em vão. O trabalho, às vezes fazemos essa separação, o trabalho de Deus, trabalho secular, mas o nosso trabalho, a nossa vida, jamais será em vão. Quando o nosso coração estiver no Senhor, entregue nele para a glória de Deus, que o Senhor continue nos abençoando no nome de Jesus.